Capítulo 76. Cartão escondido parte 1. Sussurro. O alojamento estava em caos. Juntamente com as inúmeras pessoas da academia. Os mestres e até mesmo os funcionários do escritório vieram para o lado dos alojamentos. Este foi o maior evento desde a fundação do Instituto. Isso porque foi um evento de caos, e não foi causado naturalmente. Não foi por acaso. Mas sim um incêndio planejado. As 3 pessoas mortas na sala do superintendente do alojamento. Os guardas do alojamento também foram encontrados mortos. Isso é. Quem faria isso? É por isso que não descobrimos imediatamente. Todos eles foram mortos. E também por mãos fortes. Sabendo disso, o prédio principal e os mestres perceberam o quão séria era essa situação. Mas felizmente, apesar da natureza planejada do crime, os danos não foram tão grandes. Isso porque o fogo foi interrompido antes que pudesse queimar todo o alojamento. Os guardas e guerreiros que vieram para extinguir o fogo viram apenas a fuligem do incêndio. O fogo foi extinto. Eu vi a fumaça subir com certeza. Estou dizendo a mesma coisa. Não há vento também. Devemos chamar isso de sorte. Ninguém parece ter morrido. Verdade. Um milagre. Como a investigação não foi feita corretamente. Os mestres da academia consideraram isso como um milagre. No entanto, a única coisa que esse milagre trouxe foi a segurança imediata dos alunos. Nada foi verdadeiramente resolvido ainda. Ufa! Havia um homem bonito que suspirou olhando para a enorme multidão de alunos que se reuniram perto dos alojamentos. Era Kang Mui, o segundo colocado do 3º ano. E seus olhos estavam frios. Nenhum único morreu. O resultado também foi inesperado. Se esse ato de rebelião tivesse sido realizado como planejado, mais de 80% dos estudantes teriam morrido esta noite. Só assim toda a facção poderia ser abalada. No entanto, nenhum único havia morrido. Deveria ter sido o primeiro golpe de uma guerra preparada há muito tempo. Como a chama se apagou? Obviamente. O exterior do dormitório estava cheio de óleo, fuligem e brasas. O prédio e os alunos que deveriam ter sido queimados estavam bem e a chama foi facilmente extinta. Era estranho descartar isso como um milagre. Kang Mui tinha certeza. Algo aconteceu. Não se sabia qual era a variável. Exceto que algo que não deveria ter acontecido. Aconteceu. Apertou. Naquele momento, os arredores estavam zumbindo e os olhos dos alunos se voltaram. Estava muito mais caótico do que antes. Por que estavam fazendo isso? As histórias que os alunos contavam entraram nos ouvidos de Kang Mui. Ei! Foi incrível! Os alunos do dormitório Celestial do Norte e do dormitório Vento Oeste pegaram aqueles que incendiaram os dormitórios. Mesmo. Pegaram os culpados. Quem? Foi Gian Seurin. Maion Vetang Sousou. Acho que foram eles. Os veteranos do 2º e 3º anos do dormitório Vento Oeste e os calouros do dormitório Celestial do Norte. Calouros. Sério? Sim. Os calouros. Eles disseram que foram os primeiros a notar o fogo. Mas eles os pegaram. Acho que todos os culpados estão mortos. Todos estão mortos. Tac. Kang Mui subiu na árvore mais próxima e concentrou seus olhos no lado noroeste. A equipe de gerenciamento do prédio principal e os mestres da academia estavam reunidos lá. E havia rostos familiares entre eles. Mumu. E o Jin Yuki.
Ai Rian. Tang Sou Sou. Gian Seurin e Mayonva. Kang Mui. Que os viu. Ficou gelado. Eles. No entanto, se havia algo em comum, eram os corpos que não estavam intactos. O vice-diretor lidou com eles. Perguntou Kang Mui. Algo parecia estranho. Até mesmo os homens mascarados eram pessoas de nível mestre. Eles não estavam em um nível que os estudantes poderiam lidar. Kang Mui acabou olhando para Mumu. Ele é forte. Mas não poderia ter melhorado a um nível que pudesse lidar com os mestres da academia em apenas uma semana. Então, ele olhou para a garota de cabelo azul. Gian Seurin. Se alguém tivesse uma chance, teria que ser ela. Entre as pessoas atuais de Morin, seu avô era o que era conhecido por estar no auge em lidar com venenos e o mais perigoso dos 4 grandes guerreiros. O veneno especial que usaram era algo com que até a pessoa mais forte estava preocupada. Todos sabiam como ele derrubou 6 seitas cometendo mais ações em uma única noite com veneno. Então ela tinha uma chance. Será que o sucessor dos 4 grandes guerreiros parou a guerra que preparamos tanto? Isso é uma piada feita pelo destino. Se fosse esse o caso. Ele odiava isso. A má sorte do passado estava sendo constantemente passada de geração em geração. Kang Mui sorriu. Mas se você pensa que está toda a guerra, está enganado. Este fogo era apenas uma chama que sinalizava o início. Esta não era a verdadeira guerra. Ao mesmo tempo, alguém corria para o primeiro porão da biblioteca. Era o vice-diretor. Dan Piu. O problema é que pensamentos sombrios sempre se tornam realidade. Ele tinha mudado seus passos dos alojamentos onde o fogo começou e, apenas por precaução, foi para os alojamentos dos 10 infinitos do Criar Celestial. Foi porque havia guardas lá. Mas ele não estava recebendo notícias e logo descobriu que o alojamento estava vazio. Nesse momento, Dan Piu havia resumido a situação com a experiência e a perspicácia únicas de seu tempo na Associação Morin. Assim que as notícias de nosso pessoal foram interrompidas, o fogo começou. Isso não é apenas um incêndio. É uma tentativa de desviar a atenção para a academia. As coisas mais importantes eram os alunos. De acordo com a política da academia, os alunos eram a prioridade máxima. Se algo acontecesse, todas as pessoas na academia iriam direto para os alojamentos e os olhares em outros lugares desapareceriam. Além dos alunos, o que mais é importante na academia? A única coisa que poderia passar por sua cabeça é a biblioteca. Os 3 andares subterrâneos onde os tesouros de todos os tempos são armazenados. Sons no leste e no oeste. Sons no leste e no oeste. Um plano para atacar o oeste depois de fazer um alvoroço no leste. Dan Piu dirigiu-se à biblioteca. E quando ele chegou no primeiro andar, descobriu que todos os guardas lá estavam mortos. Então, sem demora, ele se dirigiu para o porão. Que cheiro de podridão! Não foi surpresa que fosse lá onde eles estavam mirando. Por 8 anos, Heng Yong cuidou desse lugar. Ele era quem vigiava este lugar. Eles devem ter me subestimado. Eles pensaram que este Dan Piu não saberia do plano deles. Então, Dan Piu chegou direto no primeiro porão. E ele chegou franzindo o nariz com o cheiro. O lugar parecia que havia ocorrido uma rebelião. Parecia que houve uma guerra total. E ele viu alguém. Heng Yong. Heng Yong. O gerente da biblioteca. Dan Piu. Que correu até ele.
Não pôde esconder o choque ao tocar a pele fria. Não. O homem havia parado de respirar. Mesmo no passado, Hang-on não ficava atrás de 10 pessoas fortes. Então, como ele poderia ter morrido assim? A força do intruso é muito maior do que eu esperava. Ele pensou que não havia ninguém na academia, exceto pelo chefe da academia, que pudesse derrubar esse homem. Então se pode entender como isso foi chocante. Danpyo olhou para as feridas. Não há ataques conhecidos. As feridas no corpo eram feridas que ele conhecia. Estas eram de lâmina. E as marcas pareciam similares às feridas de lâmina. Danpyo engoliu em seco e tirou a túnica que estava encharcada com o sangue de Hang-on. Ele ficou sem palavras. Como é isso? Ele tirou a roupa de Hang-on para examinar as feridas mais de perto e teve certeza de que estas eram de lâminas. Técnica Flash Blade Shadow. Uma técnica que ele encontrou em sua época de andarilho. E ele olhou para as outras marcas deixadas ao redor. Todas as marcas ao redor eram de técnicas de lâmina únicas. Danpyo ficou confuso com isso. No final, o fato de que as marcas da lâmina estavam ali significava que alguém estava usando técnicas de lâmina nas pessoas da academia. Uma armadilha. Danpyo se levantou. Nesse momento, vários gritos puderam ser ouvidos. E logo depois, os administradores e gerentes da biblioteca desceram até onde ele estava. Oh! Meu Deus! Vice-diretor! Esta era uma situação bizarra. O centro de treinamento fica no lado nordeste do dormitório. Os guerreiros da academia estavam procurando por algo relacionado ao caso de incêndio criminoso, quando encontraram algo próximo ao centro de treinamento. E todos ficaram chocados. Isso ocorreu porque encontraram um cadáver. Mas não era o cadáver de um guarda. O que é isso? Vou virá-lo. Não. O que aconteceu aqui? O que foi tão chocante para eles? Um dos guerreiros engoliu em seco. A academia vai ficar uma bagunça. Uma bagunça. Eu não acho que esse é o fim. Mesmo eles, que eram apenas os guardas inferiores, estavam preocupados sobre o que fazer com o cadáver. Mestre Mumu. O gerente do Yugvon. O gerente do dormitório celestial do norte. Mancava quando se aproximou de Mumu. Seus olhos estavam cheios de respeito. Até agora. Embora ele estivesse aprendendo treinamento muscular com Mumu, ele achava que era superior ao homem. Mas agora o tempo mudou. Foi porque ele viu Mumu apagar a chama do dormitório celestial do norte. Ah! Você é um verdadeiro monstro. Que imagem! Que estava apoiando do Yangvon. Mordeu o lábio. Quem teria imaginado que um cara não treinado em artes marciais mostraria habilidades tão incríveis? Se não fosse por Mumu, esse incêndio criminoso teria se transformado em uma bagunça. Não é um monstro. Senhor. Que tipo de desrespeito é esse para o mestre Mumu? Não o chame de mestre. Que imagem balançou a cabeça. Du Yangvon não parecia se importar. Em vez disso, ele pensou que era tudo graças a Mumu. Então ele tentou agradecê-lo. Se não fosse pelo mestre Mumu. Gerente. Mumu imediatamente o chamou e sussurrou. Por favor. Mantenha em segredo que eu apaguei as chamas. Por quê? Du Yangvon estava curioso para saber por que Mumu queria esconder isso. Apesar de fazer um ato heróico, Mumu coçou a cabeça e disse: Eu só não quero que isso me incomode. Você não quer ser incomodado.
No entanto, se algo assim sair, o histórico acadêmico do mestre Mumu pode. Quieto! Mumu colocou o dedo na boca de Du Yogwon. Um segredo. Por favor. Isso ocorreu devido à sua promessa a Dan Piu. Não é que ele não quisesse revelá-lo, mas porque foi avisado de que, se seu poder estivesse aos olhos do público, isso se transformaria em um debate na academia. Ah! Ele tem uma ótima atitude. Assim como o que meu avô disse. Seu avô sempre lhe disse que a fama e o nome eram coisas naturais para um guerreiro. Então não tente se orgulhar ou julgar as pessoas por isso. Mumu inclinou a cabeça diante das palavras de Du Yogwon. Ele pediu que mantivesse segredo para evitar problemas. Mas esse homem estava chamando de taoísta. Enquanto isso, alguém chamou sua atenção. Era Hong Yi-hyun. Ufa! Era a mulher que estava esperando por Mumu e falando sobre o que havia acontecido com os mestres. E a razão pela qual ela estava esperando era para agradecê-lo. Certo. Fui ajudado. Ela queria agradecer. Mas no momento em que Mumu apagou o fogo, ele desapareceu antes que ela pudesse fazê-lo. Agora, quando ela estava tentando agradecê-lo, sentiu-se envergonhada. Isso porque ela de repente se lembrou de que ele a abraçou quando pousou. Por que de repente estou pensando nisso? Foi a primeira vez que alguém que não era seu pai a abraçou. Por essa razão, ela parecia um pouco preocupada. Ah! Hong Samai. Du Yangwon a reconheceu e a chamou. Faça Sayun. Embora tenham entrado na academia em anos diferentes, eles tinham um longo relacionamento, pois eram amigos da família e do mesmo mestre. Hong Samai. Você tem algo a dizer ao mestre Mumu? Mestre Mumu. Hong Ai-ryun franziu a testa. Deve ter ouvido errado. Foi o momento em que ficou intrigada. Aqui. De repente, alguns guerreiros da academia correram e a cercaram. Ela não estava ciente dessa ação repentina e Du Yangwon perguntou. O que é isso? O guerreiro não respondeu e uma mulher de meia-idade cheia de dignidade apareceu com o cabelo preso em um coque. Du Yangwon e Kim-Ajin ficaram surpresos quando a reconheceram. Mestre Yeon-cheon. Yeon-cheon, membro do centro de treinamento e que serviu como chefe geral. Não era sempre que ela aparecia para os alunos. E ela caminhou até Hong Yi-hyun. Estudante Hong Yi-hyun. Depois da chamada. Você entregou seu crachá e foi para o centro de treinamento especial. Sim. Por quê? Entendo. De acordo com as regras. Agora vou prendê-la pelo assassinato do estudante Yang Shun. Com essas palavras, todos ficaram chocados. Jovem Shun. Ele é o terceiro discípulo da espada do Rio Leste.